Após uma vida de trabalho e construção familiar, o indivíduo que chega aos 60 anos de idade ou na terceira idade, renasce para uma nova vida que é cercada de surpresas e pronta para garantir-lhes novos dias em vários campos. É o momento de usufruir de tudo que a vida ainda pode oferecer e por isso hoje, no quadro O Seu Direito, trazemos um assunto da maior relevância, que são os direitos do idoso. E para nos esclarecer melhor sobre o tema, nosso convidado de hoje é o Coronel da Reserva Remunerada Janari Maranhão Busman, que também é vice-presidente da AMAI e representante da AMAI no Conselho Estadual do Idoso. Coronel, seja bem-vindo. Bom, cumprimento a todos os nossos telespectadores, né? E a gente está aqui para justamente procurar responder aquilo que for de maior interesse por parte dos nossos associados. Nós vamos aqui discutir em rápidas pinceladas sobre direitos do idoso. Mas a primeira pergunta é: quem é considerado idoso no Brasil? Bom, na forma da lei, é considerado idoso aquele que tem 60 anos ou mais. Por mais que isso possa causar algum tipo de melindre, não, tenho 60, mas ainda não sou velho. Não, mas a lei diz isso, você com 60 anos, você passa a ter direitos assegurados pela lei, que é o Estatuto do Idoso. Né? São direitos diferenciados que vêm para auxiliar, para resguardar melhores direitos dessa pessoa. Uma segunda pergunta que nós colhemos lá na nossa página da AMAI, os nossos internautas mandam para nós. O idoso que precisa dos serviços da justiça tem algum privilégio? E se tem, qual é o privilégio? Bom, esse privilégio é assegurado justamente pela lei, dando preferência na tramitação de processos no qual tem uma pessoa idosa envolvida, interessada. Então esse está plenamente esclarecido, definido. Ou seja, o idoso que tem uma causa judicial, o processo, o andamento processual dessa pessoa é mais célere do que normalmente. Presumivelmente sim, pelo menos o direito está definido na lei. E uma questão também aqui que nos chama bastante atenção é a questão dos precatórios, que são aquela verba que o Estado tem que pagar ao policial, ou enfim, a quem tem o direito na justiça. Esse precatório também ele tem de acordo com o Estatuto do Idoso, ele também é mais célere? A celeridade depende, é evidente, foge ao nosso, como é que é o conhecimento, como é que vai. Mas é importante que os advogados que estão conduzindo esses processos, eles sempre procurem fazer constar essa questão da preferência em razão da idade e conforme preceitua a lei. Então, aí com certeza esses autos vão caminhar mais rápido. É o que a gente espera. Perfeito. Vamos falar de direito do idoso. Aquele idoso que ele quer participar de atividade cultural, esportiva, enfim, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Quais são os direitos que o idoso tem quando ele quiser participar de atividades culturais? Bom, geralmente, primeiro que ele tem direito ao abatimento de 50% nas diferentes promoções, atividades culturais, né, tudo mais. 50% do valor do ingresso. Do ingresso. E, em segundo lugar, a questão da preferência no acesso ao espaço onde está. Acesso prioritário. Acesso prioritário, sim. Então são dois direitos aí, um de abatimento do valor do ingresso na ordem de 50% e também uma fila prioritária, para que ele não fique tanto tempo na fila aguardando. A fila prioritária, até a gente questiona muitas vezes isso, porque essa fila possa ser discriminatória, que é um fato que acontecia, não sei se está acontecendo nas agências bancárias. Sim. Tem aquela fila prioritária, aí empresas passaram a contratar idosos para ir fazer o serviço de office boy. Office boy, office hold agora. E aí acaba criando um problema. Perfeitamente. Maior. Na verdade, o idoso teria o direito preferencial é chegar na frente. Fora essas discrepâncias que alguns acham para burlar a lei,
o acesso é mais rápido na fila e também o valor do ingresso é claro mais barato. que isso aí sempre gera constrangimento, porque as pessoas, em geral, são educadas de forma a respeitar, né, regras. Mas quando tem essa regra que define essa preferência, né, é importante que a pessoa tenha conhecimento e faça valer. E lá pelas tantas, o que eu tenho percebido atualmente é que quer dizer, a sociedade em geral está mais atenta a isso. E quando vem a pessoa idosa, não, vem aqui, vem aqui. Perfeito. Mas, por outro lado, tem ocasiões que bom. A coisa não é bem assim, né? Tá bom. Há uma quarta pergunta aqui, Coronel Janari. O que fazer quando se toma ciência de que algum idoso foi ou está sendo vítima de algum crime? Bom, o Estatuto, lá no seu artigo 6º, que tem aqui, prescreve que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa lei, né? Quer que ele tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então é importante saber que o idoso não está sozinho nessa hora. Então, porque, veja, sempre fragilizado, nem sempre ele tem aquela capacidade de reagir face a uma situação mais grave, mas algum vizinho, algum conhecido, alguém que está passando por perto, escuta, ele tem dever de fazer essa comunicação. E para quem fazer essa comunicação? Bom, isso aí normalmente é para a autoridade policial. No 190, liga 190, liga para, em alguns casos, vai direto ao Ministério Público. E uma última pergunta, Coronel Janari, conselheiro do Conselho Estadual do Idoso. Quais são os principais crimes praticados contra o idoso? Bom, aquilo que a gente já comentou e mais uma vez, a gente fica pensando lá naquelas mensagens que a gente recebe em ambientes diferentes, né? Por exemplo, na própria igreja, nas diferentes confissões religiosas, que a gente ouve aquelas mensagens de fraternidade e tudo mais. E isso, às vezes, leva a pensar de, poxa, não precisava ler, era só cumprir aquilo que eu ouço e tudo mais. Mas, como isso não é suficiente, nós temos os aparatos legais, a nossa Carta Magna, os códigos, Código Penal, Código de Lei de Contravenções Penais e afim. Mas, para reforçar tudo isso, foi incluído no Estatuto do Idoso aquela, vamos dizer assim, tipificação de crimes que são mais passíveis de acontecer com pessoas idosas, né? Uhum. E isso, então, nos leva a ter uma definição, inclusive com uma penalização diferenciada. Exatamente. Tem vários tipos, vai desde o artigo... Vamos citar alguns. Por exemplo, artigo 96, discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Então, a pessoa que mora lá com a sua família, o idoso que mora com a sua família, com seu filho, com seu neto, ou mesmo nessas casas de repouso, e ele tem o seu cartão bancário, do qual ele recebe o seu provento, a sua aposentadoria, ele tem esse cartão retido. Isso configura crime? Mas está lá, mais do que o que já prevê a legislação normal, tem lá o artigo 104 que fala de reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos, pensão de idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento. É muito comum isso, não é? É bastante comum e realmente a procura vem, a vítima é orientada, encaminhada para providências legais devidas, né? Isso acontece muito no âmbito familiar, que aliás tem aquele programa que eu mencionei lá, o Disque Idoso, né? Onde são recebidas denúncias do tipo, né? E geralmente o que nos deixa... nós vamos passar aqui na legenda aqui embaixo daqui a pouco, sim. O telefone do Disque Idoso, que é o 0800 41 0001. Esse telefone 24 horas por dia está lá apto a receber ligações, denúncias de qualquer pessoa que tenha conhecimento de qualquer prática e que seja contrária à lei, que venha a prejudicar os idosos. Mas o que eu iria só comentando em cima disso, o que nos deixa preocupados e até certo ponto estarrecidos, é que a maior parte das denúncias que envolvem
algum tipo de agressão, principalmente física, embora também a psicológica acontece com bastante mais frequência, mas são praticadas no âmbito familiar. E o que é preocupante é que muitas vezes uma pessoa idosa fica renitente na medida em que ele vai ter que denunciar seu filho ou seu neto, então ele acaba engolindo isso e sofrendo sozinho. Então é uma situação que de fato merece um olhar mais atento, né? Perfeito. Encerramos então aqui o nosso quadro O Seu Direito, dessa vez com o Coronel Janari. Para as suas considerações finais, Coronel. Bom, eu gostaria de reiterar a minha disposição de estar sempre atento a qualquer tipo de indagação, de necessidade de orientação, de pedido, porque como eu sou representante da AMAI no Conselho, eu tenho o dever de estar atento àquilo que vem do nosso segmento, principalmente dos nossos idosos, dos quais eu sou um deles também, mas que a gente tem que ficar ciente de que o importante é a gente poder, vamos dizer, envelhecer com dignidade e respeito, né? Com uma autoestima sempre firme. É isso aí então. Encerrando essa nossa entrevista, a terceira idade se caracteriza como um momento de satisfação pessoal, uma vez que o hoje idoso já foi dependente e imaturo, já foi independente e responsável pela formação da sua família. E hoje, na terceira idade, ele deve buscar aqueles momentos privilegiados para a satisfação e a realização dos seus principais anseios. Muito obrigado, comandante. Forte abraço. Muito obrigado.